Zeynep, ainda abalada após os últimos acontecimentos, decidiu sair do táxi em que estava, ignorando as chamadas insistentes de Emir, mas não teve tempo de se afastar muito. Kemal, atento aos seus passos, a seguiu e a alcançou. Em meio à tensão crescente, ele a ameaçou, pressionando-a com palavras duras. O tom elevado do confronto acabou chamando a atenção dos familiares, que saíram para ver o que estava acontecendo. Fehime, ao notar o tumulto, perguntou a Kemal o que se passava. Foi então que Zeynep, em um impulso de verdade, confessou que havia comparecido à festa de aniversário de Emir. A revelação fez a tensão explodir, revelando que Nihan havia chamado. Fehime, visivelmente irritada, ordenou que a filha entrasse de imediato. Tariq acusa Kemal que haver planejado isso, enquanto Banu, discretamente, assistia à cena com um leve sorriso no rosto. Enquanto isso, Tariq foi até Kemal, tentando mais uma vez provocar o irmão. Questionou se ele estava fugindo por causa da presença deles, e afirmou com frieza que dali em diante estariam sempre por perto. Declarou também que havia perdido tudo por culpa de um único inimigo, Kemal. Este, por sua vez, o confrontou com firmeza, criticando a incapacidade de Tariq em exercer seu papel de irmão mais velho. A discussão terminou com Tariq sendo humilhado e confuso. Enquanto isso, Nihan embalava a pequena Denise, tentando encontrar alívio no colo da filha. Foi surpreendida pela chegada de Galip, que entrou no quarto para avisá-la sobre uma reunião marcada para o dia seguinte bem cedo. Galip se recusou a pegar a neta no colo, apesar da sugestão de Nihan. Emir, que também estava por ali, disse que ele era alérgico a crianças. Após isso, ela saiu do quarto e foi dormir, deixando Emir e Galip sozinhos. O pai, sempre manipulador, prometeu mostrar ao filho o verdadeiro rosto de sua esposa, dizendo que Nihan amava o dinheiro e só pensava no outro, Kemal. Também o convocou para comparecer à reunião às 9 da manhã. Enquanto isso, Leila saía de um táxi quando avistou Ayhan. Ele também desceu do veículo, decidido a falar com ela. Explicou os últimos acontecimentos e sugeriu que Kemal ainda poderia ser salvo da espiral de destruição em que se encontrava. Leila ouviu atentamente, mas, durante a conversa, Kemal chegou e não escondeu seu incômodo ao ver os dois juntos. Ao notar a presença de Ayhan, entendeu rapidamente o que aquilo significava e se voltou para ele com desconfiança. Leila, no entanto, se colocou entre os dois, impedindo que a situação se agravasse. Kemal, ainda irritado, se afastou sem dizer nada. Leila, por sua vez, repreendeu Ayhan, deixando claro que não queria mais visitas inesperadas em sua casa. Mais tarde, Emir confrontou Tufan em seu escritório. Falou sobre as fotos enviadas a Ozan, que acabaram desencadeando uma série de tragédias. Fez menção direta ao tempo que restava para resolverem a situação, já que Emir acreditava que Tufan era um homem de confiança vindo dos Emirados Árabes. Então, o pressionou com uma pergunta direta. Kemal sabia ou não algo sobre o envenenamento de Ozan? Mas Tufan, como de costume, se esquivou, afirmando que não sabia de nada. Em outro momento, Kemal e Zerri se reuniram. Juntos, refletiram sobre o curso da situação, sabiam que o caminho à frente era perigoso e exigia cuidado. As peças estavam se movendo, as verdades se aproximavam, e com elas, as consequências que ninguém mais poderia evitar. Determinados a descobrir quem foi o elo final responsável pela morte de Ozan, Kemal e Zeir avançam cuidadosamente, movendo suas peças com precisão para montar o quebra-cabeça sombrio que o cerca. Enquanto isso, Zeynep, ainda impactada pelas memórias do hospital, escreve para Hakan, revivendo o momento em que tudo desmoronou. Em outra parte, Assu analisa atentamente as imagens armazenadas no pendrive, ignorando as chamadas insistentes de Kemal, tomada por pensamentos conflitantes. Kemal estranha. Já Nihan, deitada, relembra o instante em que Kemal colocou a mão sobre seu peito para acalmá-la, gesto que ainda ecoa em suas emoções antes que adormeça. Na manhã seguinte, a família se reúne para o café da manhã. Banu, porém, está ausente, o que não passa despercebido por Fehime, que lança um comentário sutil, mas crítico. Tariq, incomodado, vai até o quarto e encontra Banu se maquiando. Ela, sem rodeios, afirma que já fez o suficiente para estar ali e que agora vê aquela casa como um hotel. Decide sair e no corredor, cruza com a sogra e cunhada, mas não recua, sai com firmeza, sem se importar com os olhares. A assistente de Kemal lhe dá informações importantes. Na empresa, Nihan entra no escritório de Galip e assina um contrato que garante a ela parte das ações, cláusula que a obriga a transferi-las ao sogro caso decida se divorciar. Quando o telefone toca, Galip pergunta se Nihan poderia substituí-lo na reunião.
O gesto parece ser parte de um plano silencioso. Enquanto isso, Tariq começa a trabalhar com o pai no salão. Do outro lado, Emir conversa com Hakan sobre Kemal, demonstrando preocupação com os passos do rival. Quando o telefone do detetive toca, Emir percebe que é Zeynep. Hakan ele se afasta para atender. Emir liga para Zeynep e nota que seu telefone está ocupado. Já no aeroporto, Nihan se prepara para embarcar a Milão. Emir observa Zeynep saindo de casa e a segue. Ao entrar no avião, é surpreendida ao ver que Kemal está no mesmo voo. O desconforto é mútuo. Ela pensa em sair, mas acaba se sentando ao lado dele, contrariada e sem entender como aquilo aconteceu. Para se isolar, coloca os fones de ouvido e tenta evitar qualquer conversa, apesar de Kemal insistir. Na cidade, Leila procura por Nihan e pergunta à secretária onde ela está. A resposta a surpreende: Nihan embarcou com Kemal, e foi ela mesma quem comprou as passagens. A revelação deixa Leila confusa e preocupada. No voo, Nihan, adormecida, é observada com carinho por Kemal, que silenciosamente pede o almoço para ela. Ao acordar, ela agradece, notando o gesto. Leila continua investigando o voo de Nihan e Kemal e vai saber de Galip. No avião, quando o prato chega, um pequeno acidente acontece. Um garfo cai e suja Kemal, que limpa a roupa. A tensão entre os dois permanece, não há palavras suaves, apenas silêncios carregados de mágoa mal resolvida. Kemal pergunta por que ela convidou Zeynep para a festa. Nihan diz que tem muitas coisas pendentes e que não é mais a mesma de antes. Em outro momento, Zeynep se encontra com Hakan, que coleta informações sobre ela. Durante a conversa, ela começa a falar sobre os momentos difíceis após a morte de Ozan. Hakan, enigmático, diz que a morte do rapaz parecia um destino traçado. Zeynep, por sua vez, recorda o quanto tentou conversar com Ozan, mas ele se recusava a ouvir. O arrependimento a corrói. Do outro lado, Emir observa Zeynep e Hakan de longe, desconfiado. A vigilância constante demonstra seu receio de que algo escape ao seu controle. Enquanto isso, Zerri, focado, continua investigando o envenenamento de Ozan. Em uma conversa com o senhor, ele descobre que oficialmente a causa da morte foi registrada como intoxicação alimentar, o que apenas aumenta suas suspeitas. Já Kemal, determinado a esclarecer tudo, confronta Nihan e pergunta diretamente se ela acredita que Ozan poderia ter tirado a própria vida. O silêncio dela é tão revelador quanto uma resposta. Ela não diz sim, mas também não nega. O desconforto se instala. O peso da dúvida é insuportável. A tensão segue no ar. As perguntas se multiplicam. As conexões se entrelaçam, e todos parecem carregar segredos que podem mudar o rumo da história. A cada passo dado, Kemal se aproxima da verdade, mas também de um confronto inevitável com Emir e com os próprios sentimentos ainda vivos por Nihan. Emir liga insistente para Nihan. Galip chega e conta que ela está com Kemal e diz ao filho que iria mostrar a verdade sobre Nihan. Emir falsa que ele obrigou os dois a estarem juntos. Emir fica nervoso sem notícias e ao sair da sala, Nihan entrar brava querendo explicações de Galip. Nihan diz que não teve reunião, então comprou outra passagem e veio embora.